O Brasil era uma ilha de prosperidade num mundo turbulento. Lembra disso? Né? Você vai lembrar. E aí nós demos o arranque do segundo PND. Né? E o arranque do segundo PND combina exatamente com o momento em que você tem abundância de financiamento externo por causa da acumulação de grana, de dólares, pelos países produtores de petróleo. Então, você teve todo o problema da reciclagem dos petrodólares, né? Que houve uma tentativa de fazer isso pelo Fundo Monetário, com condições mais favoráveis, para não instabilizar os países que tiveram déficit na balança de pagamentos, na conta petróleo. O Brasil teve um déficit enorme, né? Então, na reciclagem, o quê? Os bancos foram lá e nhoque, né? Acabaram com aquilo que foi proposto pelo Johannes Witteveen, que era o secretário-geral do fundo, que tinha fazer uma proposta de reciclagem pública pelo FMI. Né? Eles foram lá e pegaram o negócio, e nós, com o nosso segundo PND, colamos neles, para variar, nós fazemos sempre isso, colamos no financiamento externo, né? E ele disse, com razão, que nesse momento, né, o setor, depois da crise externa de 74, o setor privado foi caindo fora e o endividamento foi sendo feito pelo setor público, pelas empresas públicas, né, que estavam metidas no projeto do segundo PND. Né? Bom, isso você publicizou a dívida externa, publicizou no sentido de que sempre a dívida externa, mesmo sendo privada, ela vira dívida pública. Veja o caso da Europa, da Espanha, etc. Vira dívida pública. Não há como não virar. Né? Quando você alavanca demais, depois você quebra, vira dívida pública. Então, essa substituição, né, é uma substituição que ocorre em todos os momentos de crise do capitalismo. Né? Aí o pessoal fica discutindo se tem mais Estado ou menos Estado. Né? Isso é uma tolice. Né? Como é que tem capitalismo sem Estado? Quando, na verdade, o mercado surgiu junto com o Estado. Ou o Estado foi um elemento... É só ler quem falou desse assunto. Né? Pega, por exemplo, não precisa ler o Karl Marx toda hora, que ele fica cansado. Vocês ficam lendo toda hora, ele fica cansado. Leia o Norberto Elias, o processo civilizador. Está lá a formação do Estado Nacional junto com o mercado. Né? Aí essa discussão me irrita profundamente, porque é um negócio que não vai a lugar nenhum. Então, essa substituição é uma substituição natural, né, que decorre do próprio funcionamento do sistema. Se vocês olharem o que aconteceu agora na crise, né, a dívida pública americana foi a 90, quase 100% do PIB. No caso da Grécia, foi aquele absurdo. No caso da Espanha, dependendo do poder financeiro de cada país, da moeda, do poder financeiro de cada país. Certo? Por quê? Porque, à medida que você salvou os bancos da contaminação daqueles ativos podres que eles mesmos geraram, né, você teve que emitir dívida pública. Por quê? Por que você emitiu dívida pública? Porque é para salvar os próprios bancos, porque senão a rentabilidade deles, se eles não emprestam para ninguém, vai para os calcanhares. Então, o pessoal acha que endividamento público é ruim. É ruim para quem paga a conta, que é o povo em geral. Mas, para os bancos, não é ruim. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Na crise da dívida externa, né, nós sofremos, durante um tempão, até o Estado americano, o que o Reagan fez? Né? Vamos dar um exemplo prático. O Reagan chegou porque ele dizia que tinha muita intervenção do Estado. Estava muito ruim, tinha muita intervenção do Estado, que era preciso soltar as amarras do capitalismo, né? Deixar que ele se movesse espontaneamente, se é que tal coisa existe, mas, inclusive, reduzindo o imposto sobre os ricos, porque, como todo mundo sabe, os ricos é que poupam, né? E, portanto, supõe-se que invistam. Né? Então, ele baixou a carga tributária para os ricos, fez o chamado... era a chamada economia da oferta. Né? É preciso sair da economia da demanda. É um negócio de economia. Se você botar os economistas no hospício, você vai estar acertando. Tá? Porque eles dizem coisas do arco da velha. Né? Então, isso tudo é uma fantasia, que não tem nada a ver com como o sistema funciona, não tem nada a ver. Então, o que na verdade aconteceu de fato? Ele valorizou o dólar com a taxa de juros alta do Volcker, né? Abriu um buraco no seu balanço de pagamentos e fez
provocou uma recessão que deu oportunidade para uma tremenda crise fiscal. O que ele fez? Emitiu um monte de título da dívida americana. Como vocês sabem, depois da desvinculação do dólar com o ouro em 71, o título da dívida americana é o ativo mais desejado, né? É o ativo de última instância desse sistema. É na cúspide do sistema que o pessoal acha... Mas qual é o lastro? Que lastro? Isso não tem lastro nenhum. O lastro é na confiança, certo? O lastro é no poder financeiro do governo americano, da economia americana. Então, ele foi trocando aos poucos de dívida dos países que quebraram com a subida da taxa de juros, inclusive nós, o México, etc., foi trocando por dívida pública americana. O que aconteceu? Ele limpou o ativo dos bancos, da porcaria que não valia mais nada naquele momento. Nossos títulos, por exemplo, de dívida, né, quando foram securitizados, valiam 70%, você botava no mercado, passava a valer 30% do valor de face, tinha perdido 70%. Né? Então, o que ele fez? Substituiu um ativo por outro. É o que acabaram fazendo agora. Substituir um ativo pelo ativo público, né? Pelo ativo público, no caso da Europa, dos vários bancos, dos vários tesouros nacionais. E isso tudo está articulado com o tesouro, 5 minutos, com o tesouro lá, o tesouro dominante, né? Então, isso, na verdade, voltou a dar capacidade de respiro e de rentabilidade aos bancos. É o que acontece agora. Mas eu queria aproveitar os 5 minutos para falar um pouco das questões estruturais que estão por detrás dos problemas da economia brasileira, né? Falar rapidamente. Essa questão da desindustrialização, que o Lécio mencionou, é uma questão muito importante, muito mais importante do que a gente possa imaginar, do que possamos imaginar. Por quê? Porque não se trata apenas da perda de cadeias industriais, por exemplo, na eletroeletrônica, que nós temos um fenômeno curioso, né? Que é a Zona Franca de Manaus. Desculpa eu falar isso, porque não tem nada de... Eu, na verdade, não sou contra a Revolução de 32, entendeu? Acho que aquilo foi uma palhaçada da oligarquia paulista. Sou contra a Revolução de 32. Então, acho que eles apanharam corretamente. Então, está rindo. Mas, eu quero dizer, nós temos uma Zona Franca que, ao contrário das zonas de processamento chinesas, que foram criadas para exportar, elas são criadas para importar. Então, nós processamos em Manaus e vendemos aqui no mercado interno. Nunca vi um negócio desse. Nem em Portugal eles seriam capazes de fazer uma coisa dessa. Certo? Mas o problema da desindustrialização é que nós não estamos acompanhando o ritmo de reestruturação da indústria mundial. Os chineses estão. Quantos robôs, eu vou falar para vocês, quanto os chineses gastaram ano passado, financiado pelo seu Banco de Desenvolvimento, na aquisição de robôs para a sua matriz industrial? Quanto eles gastaram? Mais do que os Estados Unidos, gastaram quase 30 bilhões de dólares. Então, quem acha que os chineses estão acomodados na coisa da mão de obra barata, que já não é tão mais barata assim, porque o próprio desenvolvimento foi puxando os salários para cima. Está certo, Jabur? Se eu estiver errado, você me contesta. Eles, na verdade, estão na fronteira da inovação tecnológica, na fronteira, fora que várias empresas e eles mesmos, os institutos de pesquisa deles, etc., estão trabalhando na fronteira. Né? O que acontece conosco? Nós estamos atrasados desde os anos 70, na minha opinião. Nós estamos sofrendo uma regressão da estrutura industrial. E não é só o problema da perda de cadeias, é que nós não acompanhamos o que aconteceu com a indústria. Portanto, a desindustrialização tem um sentido muito mais profundo do que simplesmente a perda de cadeias industriais, que também é importante. Mas, mais que isso, se olhando o horizonte, olhando para frente, que é o que nós temos que fazer, né, nós estamos numa situação muito delicada. Por quê? Porque o que está aí sendo gestado nas entranhas do capitalismo, e
que eu chamo assim, do capitalismo de Estado ou do socialismo de mercado chinês, preferimos socialismo de mercado, é isso? Preferência, então tá bom. Então, por enquanto, é uma transmutação importante na manufatura, né? Eu vou citar alguns exemplos que eu vou terminar, prometo para você que eu termino. Os novos materiais, o que implica numa alteração da estrutura atômica da matéria, né? Ou seja, você não está mais transformando, você está reinventando a natureza, né? E essa pesquisa de novos materiais é uma coisa que evolui numa velocidade incrível. Hoje em dia, o Boeing, esse novo, não sei qual é o número, 700 e não sei quanto, ele não tem 1 grama de aço. São todos novos materiais, fibra de carbono, etc. É inteiriça a fuselagem, né? Isso dá uma flexibilidade enorme para os processos de produção manufatureira. Segundo, a inteligência artificial, que dá origem a uma robótica que não produz servomecanismos que apenas repetem tarefas, mas eles interagem com o ambiente, porque a evolução da inteligência artificial foi muito grande, eles são capazes de dar resposta. Daqui a pouco não vai ter mais garçom. Vai ser tudo substituído por robô. Essas tarefas simples, então, há um texto de 2 autores, que a Economist reproduziu muito mal, aliás, que mostra que são muitas as profissões ameaçadas. Isso tem um problema com o emprego, com essas inovações. E a impressora 3D. A impressora 3D, vocês terem uma ideia, ela é um mecanismo de reprodução que se vale desses outros princípios que eu mencionei, desses outros processos que eu mencionei. E eu vi outro dia pela televisão, pela internet, a construção em 2 dias de uma casa, pela impressora 3D. Uma casa, porque ela, na verdade, você bota lá os dados numéricos do projeto, as informações que você quer, e ela, na verdade, executa isso com uma rapidez incrível, né? Ela gera é incrível, ela gera o produto, né? Ela produz, é como você botar, digamos, você pode botar um projeto de uma casa, ou mesmo de um automóvel na impressora 3D, da carcaça, e você vai ver que ela consegue reproduzir exatamente aquilo que está posto nas informações que ela recebe. Ela reproduz, já tem casos nos Estados Unidos de que querem intervir porque os caras produzem armas, já produziram arma, né, que dá tiro, não é arma que não dá tiro. Arma que dá tiro com impressora 3D. E eu vi essa coisa impressionante. A gente não pode subestimar essas mudanças, porque, né, quem não acreditava na eletricidade no século XIX e continuou na máquina a vapor se ferrou, né? Bom, é só isso que eu queria dizer. Obrigada, professor. Agora, nós vamos fazer um breve intervalo de 10 minutos, mas eu gostaria de interagir com o senhor, professor, sobre as más línguas que disseram que o senhor é guru. Eu disse, considerado. Nós aqui dissemos como consideramos o senhor, como comunistas. Ok? As más línguas heterodoxas. Membro do Comitê Central, Elias Jabbour. Oi? Aqui? Você que eu sigo bem as orientações, né? Do Haroldo Lima. Eu estive na China agora, professor Beluso, em final de maio, e numa conversa com um economista chinês, ele, falando de estratégias nacionais e tal, aquela viagem toda, ele me perguntou qual que é a estratégia do Brasil, né? Você gaguejou. Qual que é a estratégia do Brasil? Ele falou do Chinese Dream, essa coisa toda. Eu fiquei assim, falei, a estabilidade monetária. Né? Não, é fato, eu falei isso. Aí ele, para não falar que nós estamos perdidos, falou, mas isso é um paradoxo, né? Eu falei, não, meu amigo. Isso é uma armadilha que nós estamos metidos, né?
quer dizer que vocês acreditam que a poupança precede investimento? Eu falei, eu não acredito nisso, mas a maioria das pessoas que governam o país pensa assim, né? Eu estou dizendo isso porque eu acho que a gente fica discutindo muitas questões de financiamento da produção, dos marcos que nós vivemos hoje no Brasil, e nós nos esquecemos, eu acho, de discutir o fato histórico, vamos dizer assim, concreto, que é o Plano Real em 94. Que eu acredito que é um momento em que, sob o mote do combate à inflação, transformou-se a estabilidade monetária, transformou-se em ideologia oficial de Estado, uma ideologia oficial de Estado, né? Ou seja, antes de problemas estruturais, o Brasil vive um problema de estratégia, né? Acho que essa é uma questão. Então, nesse contexto do país, da estratégia da estabilidade monetária, estratégia entre aspas, claro, né? O papel do Estado se reduz a administrar os maiores obstáculos ao cumprimento dessa estratégia, sendo o principal obstáculo a própria inflação, que tem como instrumento de combate a utilização de ferramentas como câmbio e juros. Numa situação dessas, o longo prazo é substituído pelo curto prazo, não é? Aí vem a questão mais atual. A possibilidade de crescimento nesses parâmetros da estratégia da estabilidade monetária passa pelo aumento da taxa de investimentos. Ou seja, a possibilidade de crescimento pelo aumento da taxa de investimento é quase descartada, pelo simples fato de investimento ter como consequência imediata a inflação, e a inflação é sinônimo de desestabilidade monetária. Ou seja, numa situação dessa, não tem você ter uma estratégia pautada pelo investimento, porque o investimento vai causar desequilíbrios no curto prazo, notadamente a inflação. Numa situação desse tipo, aí vem a observação, o governo Lula utilizou da única margem de manobra possível nos marcos do Plano Real, que é o crescimento baseado no consumo. Forma de crescimento que está chegando ao seu limite. Aí eu queria colocar um exemplo para a mesa comentar, que nós aqui falamos muito que o Brasil melhorou muito em 10 anos, eu também acho, melhorou muito em 10 anos, que aumentou a renda, é isso mesmo, é verdade. Agora, a gente não fala o outro lado da moeda muitas vezes. O Brasil cresceu, vem experimentando o aumento da renda, apesar dessa renda não ter sido acompanhada pelo aumento também da produtividade do trabalho. Últimos 10 anos, o outro lado da moeda do aumento da renda foi o quê? Foi a valorização cambial. Eu acho que esse é um dado essencial para nós termos um juízo correto do ponto de vista da economia do governo Lula. Tem a correlação de forças, tem toda essa questão que nós colocamos, mas é um problema sério, porque muito entre nós aqui é um lado que eu acho, inclusive, do ponto de vista da estratégia, é ultra-reacionário. Não é pouco reacionário. Aumenta-se a renda, existe uma tentativa de manobrar os limites do Plano Real, existe um acúmulo de força no nosso campo, mas existe uma desvalorização cambial que culmina numa vaga de desindustrialização iniciada em 2005, sob a égide de um governo nucleado por forças de esquerdas, esse é um paradoxo que eu queria colocar. Então, a princípio, é essa questão. Tem um problema de estratégia, professor, que eu queria colocar. E dos marcos do Plano Real, vamos dizer assim, que se discute muito pouco. 1 minuto. Essa questão da China, não vou corrigir ninguém aqui. Não é questão de corrigir. Nós falamos aqui no partido, assim, na esquerda em geral, integração solidária da América do Sul. Né? A gente usa uns termos bonitos, né, para os nomes fantasia, né? Aí você abre um jornal chinês, o China Daily, voltado para a América Latina. Hoje a China tem 15 conglomerados empresariais estatais atuando na América do Sul. Ou seja, tem mais conglomerados industriais estatais atuando na América do Sul que o Brasil tem de empresa. Eles estão investindo agora no Equador, professor, 10 bilhões de dólares numa mega refinaria. Eles estão construindo o maior complexo siderúrgico da América Latina na Venezuela. Concluindo. Enfim, quem está fazendo a integração sul-americana é a China, não é o Brasil, pessoal. Não é? Eu acho que isso é muito grave e acho que tem que ser pauta de discussão isso daí. Tá? Valeu, pessoal. Obrigado. Ricardo, por gentileza, camarada da Universidade. Bom dia a todas e todos, camaradas. Saudar aqui a mesa, Cássia, professor Lécio, que já é da casa, é da cozinha, né?
professor Beluso, que está cada dia mais íntimo da casa, o que muito nos honra. Não sei se é guru, professor, mas certamente poder influenciar o mercado financeiro a partir de uma frase não é qualquer coisa, né? Tem algum tipo de poder espiritual aí. Não. É o que o Adorno falou, né? É na dialética do esclarecimento. É que a razão é substituída pelo mito nessa sociedade. Eu sou contra esse movimento. Tá certo. Já que estamos falando de estratégia, estamos falando de desenvolvimento, gostaria de fazer uma comparação histórica aqui, né? Nesse processo de refluxo de exportação de capital, de oferta de capital que você tem no chamado período entre guerras, né, os países que se saíram bem naquele processo, sobreviveram àquele momento, foram países que adotaram como estratégia estarem fechados, voltados para dentro, fortalecendo o mercado interno e a produção interna. Né? Inclusive, no nosso caso, aí, com, claro, o modelo de substituição de importação, enfim, isso todo mundo sabe, conhece, um modelo que sobreviveu aí até a década de 70, claudicou aí, década de 80, vivendo a transição, e a partir daí o que aconteceu, né, com a entrada do modelo neoliberal. Né? No momento atual, se a gente for fazer uma comparação histórica, nós estamos vivendo uma fase também de dificuldade do ponto de vista da oferta, digamos assim, do capital externo. A China é um caso que a gente tem que estar falando sempre, porque é uma situação à parte da realidade do mundo. Né? E dentro disso, de certa forma, o Brasil vem operando um processo de fortalecimento do mercado interno, mas a partir da inclusão ao consumo de pessoas antes excluídas do consumo. Né? Isso em massa. Né? É um processo que tem um impacto social que nós também conhecemos, não precisa aqui chover no molhado. No entanto, do ponto de vista de financiamento, né, como foi apresentado aqui, nós vivemos uma certa amarra, certos mecanismos, né, certas armadilhas que foram estruturadas lá na montagem, né, do neoliberalismo, no modelo neoliberal, da forma que foi posta para nós. Né? O Lécio gosta sempre de falar do balanço, né? O professor Beluso aqui lembrou o déficit corrente. Né? Enfim, é uma conta que não fecha, nós estamos lançando mão aqui, recentemente, de reservas que nós possuímos, para equilibrar a dinâmica dessa conta. E aí, a gente cai naquela lógica, né? É a atração de investimento privado, a necessidade dessa relação de atrair esse capital, ao mesmo tempo que, politicamente, a gente tenta se desvincular da lógica da pressão desse capital. Por mais que foi dito, foi demonstrado aqui, claro, né? A pequena participação do mercado no processo de financiamento nosso, mas nós sabemos do nível de pressão política que ele exerce sobre as nossas decisões, sobre o nível de tensão que exerce sobre as nossas decisões do governo. Dentro disso é que eu lanço a lógica, né? Qual é mesmo a estratégia, então? Né? O fortalecimento com o papel do Estado é um modelo que foi feito anteriormente, a lógica de atração desse capital e do ponto de vista da relação política, como é que fica exatamente isso? Né? Por fim, só uma reflexão aqui, eu acho uma falsa ideia essa relação de oposição do pensamento liberal ao papel do Estado. Né? Se formos lá para as bases filosóficas do liberalismo, nós vamos entender que o Estado, para a lógica liberal, ele é eterno. Nós é que defendemos no futuro a supressão do papel do Estado. Né? Coloque isso aqui para a gente refletir ao debate. Obrigado. Agora vamos ouvir os questionamentos do Diller. Quem sou eu para ter questionamento ao Lécio, ao professor Beluso? Pelo amor de Deus. Eu tenho, assim, alguns comentários a fazer, no máximo, né? O primeiro comentário que eu queria fazer é que eu me sinto muito contente quando vejo o Beluso, assim, com esse bom humor.
né? Naturalmente está acontecendo alguma coisa, Barroso, que está levando ele a esse bom humor todo. Eu suponho que seja o desempenho de um time que até recentemente estava na 2ª divisão. Então ele tá mais alegre do que... Isso ajuda bastante, amanhã vai ajudar mais ainda. Ele está muito alegre. Estou vendo logo que o Palmeiras está ganhando, né? Bom, brincadeiras à parte, nós estamos às vésperas das eleições, né? Estamos vivendo um ano eleitoral e os problemas relativos à economia, nessa quadra que nós estamos vivendo, nesse início de disputa, eles têm uma relevância enorme. O Eduardo já lançou aí as suas diretrizes programáticas, o Aécio tem também falado, montou uma equipe com renomados colegas nossos, né, professor? E está aí também fazendo as suas colocações. No momento, eles estão exatamente mantendo uma interlocução intensa com o mercado, com o sistema financeiro. Tem feito encontros aqui no Brasil e fora do Brasil, com representantes deste mercado. Eu quero crer que seja exatamente para mostrar que são mais confiáveis para essas forças do que o esquema de forças atual hegemônico, né, que dirige o país. A parte disso, tendo que responder às críticas que eles nos fazem, nós temos problemas. Nós temos problemas e temos problemas sérios. E eu acredito que não seja a melhor tática nós escondermos os nossos problemas à medida que nós nos confrontamos com eles. Em certa medida, nós temos que respondê-los, nos contrapor a eles, mas temos que procurar resolver os nossos problemas também, porque senão fica manco o negócio, entendeu? Não anda, né? E, nesse sentido, eu acredito que nós temos problemas sérios. É visível o crescimento do papel do BNDES, né, Lécio? O BNDES financia quase 5% do PIB. Tem grupos que são mais privilegiados, né, que eles resolvem investir mais. E esse investimento esse financiamento do BNDES pode ser considerado, eu sempre achei isso, considerado financiamento público, até que seja amortizado. Né? Até que seja amortizado. Vocês conhecem meu ponto de vista a esse respeito. Mas acontece que o BNDES mudou também o perfil do seu financiamento. Né? O BNDES tem recebido injeções do Tesouro, injeções vultuosas, né? E o Tesouro se financia como? Como que o Tesouro se financia? Emitindo papéis e aumentando a dívida pública, por sua vez. Então, eu tenho uma certa preocupação com a dinâmica desse processo. Como é que vai se dar? É sustentável? É sustentável? Isso é sustentável? Nós estamos agora procurando resolver esse problema das concessões. Você sabe que o BNDES pode financiar até 70% disso aí. Né? 370 bilhões em logística, né? Estradas, portos, ferrovias, e 580 bilhões em petróleo e gás, ao longo de alguns anos. Né? Quase R$1 trilhão. E o BNDES, como é que arranja dinheiro para isso tudo? Como é que arranja dinheiro para isso tudo?
BNDES toma dinheiro a taxas do mercado e financia a TJLP. Então, financia, camaradas, perdendo uma barbaridade de dinheiro. Pega dinheiro caro e empresta dinheiro barato. É complicado esse esquema, ele se sustenta. Então, a pergunta que eu faço, a questão que eu deixo para vocês comentarem, é exatamente essa. Nessa véspera de eleições, quando nós vamos discutir o programa eleitoral, etc., como é que a gente pode abordar algumas questões que nos levem a fugir desse esquema? Porque discutir investimentos, forma de financiamento, nós temos que considerar a época da dominação financeira que nós estamos vivendo. Isso é diferente das épocas anteriores. Nós estamos discutindo investimentos sob a dominância financeira, num sistema onde há dominância financeira. Então, como é que isso se processa? Como é que a gente vai rompendo com isso? Nós colocamos, há muito tempo já, no programa do Lula, no programa da Dilma, essa meta de 25%, né? Porque existem vários estudos, Léo sabe disso, vários estudos que nos apontariam que 25% da taxa de investimento, PIB, formação bruta de capital fixo, nos possibilitaria um crescimento, acho que a gente chama de crescimento duradouro, um crescimento, vou fechar, robusto, etc., de 6 e pouco até 7%, se imagina, em condições internacionais favoráveis. Mas como que a gente poderia, nesse processo de disputa política que se dá no país atualmente, colocar alternativas para essa nova fase de construção da economia do país? Obrigado. Professor, vamos inverter a ordem da mesa inicial. Professor Beluso, por gentileza, o senhor tem em torno de 7 minutos para comentar as 3 questões. O número 7 é o número bíblico, você sabe. Mas vou tentar, então, pontuar as questões. Todas as questões que foram colocadas, na verdade, no fundo, dizem respeito ao que o Elias chamou da questão estratégica, a sua também, do Dilermando e do Ricardo também, né? Com algumas diferenças. Eu vou começar, também vou inverter a ordem, vou começar por responder algumas questões do Dilermando, porque é o seguinte, o mercado de longo prazo, o mercado de crédito de longo prazo no Brasil, sempre foi público, né? Nós não conseguimos desenvolver um sistema privado, né? Durante muito tempo, a inflação funcionou como mecanismo de financiamento, enquanto ela teve em torno de... Quanto é que foi a inflação brasileira ao longo dos anos 50 e 60? Ela estava entre 10%, 15%, né? Isso é um mecanismo de financiamento. O Inácio Rangel, citado aqui. Cadê o Elias? É isso? Não saiu não, viu? Não saiu. Estava falando, o Inácio Rangel surpreendeu essa dimensão da inflação brasileira nesse nível como importante para o financiamento da economia. Pela velocidade com que as empresas acumulavam lucros, a taxa de investimento era uma taxa que ficava em torno de 21%, 22%, nós só alcançamos 27% no período do milagre brasileiro. Né? Depois ela voltou. Compara com os asiáticos. O investimento na Coreia fica em torno de 30%, 35%, na China chegou a 45% do PIB. Né? Nós estamos falando de outros modelos, de outra organização empresarial, de outra organização industrial. Muito bem. Então, prescindir do BNDES, então, quando você fala do crescimento do papel do BNDES, ele cresce porque o setor privado não consegue cumprir essa função. Né? Não consegue cumprir. Você veja que, quando a taxa de juros começou a cair,
né, os presidentes de fundos de pensão estatais, que são também provedores de recursos importantes, né, eles começaram a ficar nervosos porque eles tinham que ir para o risco, sair da posição em dívida pública e ir para o risco, né? Era um problema atuarial grave. Muito bem. Quando você fala do subsídio, a gente precisa calcular, né, o efeito que isso tem no investimento e na renda. Porque você dá o subsídio, porém, supõe-se que o investimento gere mais emprego e renda, né, do que teria acontecido se você não tivesse um banco público adiantando os recursos no prazo que o BNDES faz e com as taxas de juros que faz, né? Então, eu tenho... e não é só o BNDES, porque nós temos que falar do sistema de financiamento público. Porque o Banco do Brasil também, através da sua área de investimentos, o Banco do Brasil está financiando muitos projetos a taxas de mercado, mas a prazos muito mais longos. Assim como a Caixa está empenhada, por exemplo, no setor imobiliário, e no Minha Casa Minha Vida. Então, é o sistema de financiamento público no Brasil que está sustentando essa geringonça, certo? Essa que é a verdade, porque o financiamento privado encolheu, como disse o Lécio muito bem, em termos relativos, ainda que não tenha caído em termos absolutos. O que eu vi a FEBRABAN dizendo? Que, na verdade, você nota já um movimento de... Sempre foi assim no Brasil, certo? Se você pegar em vários momentos em que você teve queda no nível de atividade, quem puxou a recuperação era o Banco do Brasil, que era a grande instituição pública, em menor medida o BNDES. Porque na medida em que, como o Lécio disse, né, isso corresponde ao que a natureza do sistema de crédito moderno, como está no Keynes, no Tratado da Moeda, né? O sistema de crédito tem uma capacidade ilimitada de expandir o crédito. O limite é a capacidade de pagamento, é o risco, né? Porque é o seguinte, um banco empresta, né? Você supõe um sistema bancário fechado, um banco empresta, né? Isso vira depósito nesse mesmo banco ou em outros bancos, né? Esses bancos, o sistema bancário como um todo, ganha uma capacidade de alavancagem maior. Esse movimento seria infinito, né? Não fosse o risco de que a expansão excessiva do crédito, como nós vimos, abala a capacidade de pagamento do setor, digamos, real, das famílias que tomam crédito e das empresas. Então, o que aconteceu no Brasil foi, na verdade, um fortalecimento do sistema de crédito. Isso é um mecanismo que corresponde a uma, digamos, ineficiência em termos alocativos do setor privado. E você não vai criar espontaneamente aqui, de jeito nenhum, um mercado de capitais. Se você quiser criar um mercado de capitais, você tem que adotar as políticas adequadas para criá-lo, né? Então, só um exemplo, né? Esse mercado de capitais, ou seja, essa circulação de títulos de dívida, né? Uma empresa emite um título de dívida, ou um fundo emite um título de dívida e coloca no mercado, né? Quem é que toma esse título de dívida? É a chamada poupança das famílias. As famílias e as empresas tomam esses títulos, né? Isso faz parte da estrutura da riqueza capitalista, né? Você toma os títulos, né? Eles são avaliados de acordo com... Tem as agências de rating. Por que tem agência de rating? Porque a agência de rating surge... Quando é que vocês ouviram falar de agência de rating? Isso é uma coisa recente, porque foi com ao desenvolvimento da securitização, ou seja, dos mercados de títulos. Por quê? Porque ninguém sabe o quanto vale o papel do governo A ou do governo B, ou o papel da empresa A, porque eles fazem a avaliação das empresas e dos bancos também, que colocam também, aumentou muito na captura de recursos pelos bancos, a aquisição de grana nos mercados monetários, ou seja, você está comprando, não é mais o depósito à vista, você está comprando dinheiro ali no mercado monetário, então você está sujeito também às oscilações do mercado. Então, essas agências de rating, que só erraram nesse período recente, deram AAA para tudo quanto era porcaria, né? Esses títulos podres que eles deram AAA, mas aí não tem jeito, porque o mercado não tem como avaliar, né? Quer dizer, as várias instituições que participam do mercado não tem como avaliar, eles têm que ouvir alguém que faça uma avaliação que corresponda aos critérios que eles entendem que são satisfatórios. E quem é que vai fazer com uma certa independência?
é uma agência de rating. Por isso que surge a agência de rating, né? Porque os próprios bancos não podem fazer uma avaliação daquilo que eles emprestaram, né? Então, a gente está... Mandou concluir. A gente está vivendo isso. Então, eu demorei um pouco para falar da coisa financeira, mas vou terminar falando que, de fato, o Elias tem razão, e vocês têm razão, no que diz respeito à falta de estratégia do governo brasileiro. Eu vou ganhar uns minutos, só queria falar para você o seguinte, que o Plano Real, não é? Ele nasce de um período de grande instabilidade. Então, nós não podemos brincar com a inflação, né? Então, eu acho que a gente tem que ponderar isso, a gente não pode brincar com a inflação, porque a inflação, e nisso o Lula tem toda a razão, é um veneno para as classes trabalhadoras, né? A inflação dos anos 80 foi uma coisa terrível, né? O salário do cara não chegava ao fim do mês e, no entanto, nós, os bacanas, estávamos protegidos pela correção monetária. Agora, os caras querem recuperar a correção monetária dos planos econômicos. Eu vou fazer vou contratar uns advogados, juro por Deus, e vou pedir o ressarcimento daquilo que foi perdido pelos trabalhadores com a aceleração da inflação. Vocês não acham que eu tenho razão? Para contrapor os que estavam, nós que estávamos defendidos desse negócio, que fazíamos operação nos bancos, né? É o cúmulo, só no Brasil que pode acontecer um negócio desse, né? E o risco do Supremo Tribunal Federal ainda dá razão aos rentistas, que éramos todos nós, né? Então, eu vou dizer que, de fato, o que aconteceu a partir de 94, não é que, na verdade, nós prezamos a estabilidade, é que nós abandonamos todas as políticas estruturais, deixamos valorizar. O câmbio não valorizou a partir de meados dos anos 2000, Elias. Começou a valorizar em 94, certo? Em 94, nós deixamos sistematicamente o câmbio valorizar. Usamos a taxa de câmbio para controlar a inflação, com uma taxa de juros. Sabe, o pessoal disse que a economia estava estabilizada. Eu dava risada. Eu falei outro dia para o pessoal da Exame, vocês achavam que estava estabilizada? Falou, estava estabilizado, porque a inflação caiu de 80% para 6% ao ano. Falei, e a taxa de juros, quanto era? Ah, não sabemos. A taxa de juros era real, Selic, a taxa básica de juros, né? Taxa do Banco Central, média, nos anos 90, foi 22%. Certo? Em alguns momentos ela chegou a 40%, porque os imbecis achavam que eles iam segurar a saída de capitais subindo a taxa de juros. Quando você sobe a taxa de juros, você dá o sinal, pode ir embora que isso aqui ferrou. Claro. É isso que o cara interpreta. Então, não estava estabilizada a economia, né? Aí nós abandonamos todas as políticas estruturais. E abandonamos também, Elias, com a privatização, que isso pouca gente fala, né? O que eles queriam com a privatização? Resolver o problema fiscal brasileiro, né? Como, na verdade, as taxas de juros eram daquele tamanho, eles não conseguiam... A dívida pública saltou de 16% para o Collor, com aquela maluquice que ele fez, ele deixou a dívida pública em 16% do PIB. Ela subiu para 70%. Né? Para te dizer o seguinte, nós perdemos qualquer compromisso com as políticas estruturais, você tem toda a razão. E nós andamos na contramão. Então, uma vez o Roberto Schwartz, que é amigo do Fernando Henrique, me perguntou assim, num jantar, você acha que o Fernando Henrique entendeu a globalização? Eu falei, Roberto Schwartz, você é inteligente o suficiente para não merecer uma resposta minha. Eu não vou responder. Obrigada, professor. Lécio, por favor. Vou aproveitar aqui primeiro para fazer um esclarecimento aqui de alguns pontos que quando da minha fala, quando eu falei, eu não falei mesmo da fonte de investimento que vem com os IEDs, é estranho porque assim, essa fonte é geralmente negativa, né? Desde, pelo menos aqui, estou me referindo a partir de 2003. A maior parte do tempo ela ficou negativa porque, não que não tenha entrado capital direto no Brasil, entrou e aumentou ainda, e aumentou muito a entrada.
O problema é que ela ficou negativa quando no saldo líquido, principalmente a partir de 2006, com as remessas de lucro e o aparecimento do IED nosso, né? O contrário, quando nós estamos investindo no mundo, quando você faz a soma de quanto de moeda sobrou disso para inverter em investimento interno, ele ficou negativo. Então, nós perdemos alguma coisa. Isso é um fato assim, que parece inusitado, né? Mas aconteceu essa questão. Então, nós não temos muito... o investimento externo não é tão relevante assim, né? A outra questão é que, só para... Quando eu falei do crescimento do investimento, o crescimento do financiamento público, né, que foi adotado geralmente naquela parte pragmática, depois que a coisa começa a dar problema, eu não estou me referindo dizendo que o financiamento público tenha sido ruim, esse não é o problema. O problema é que ele no caso concreto da gente, ele passou a substituir o financiamento privado, né? Ele não conseguiu, primeiro, quando ele mudou para o pragmatismo, é porque o modelo padrão, né, ele não é possível dele ajudar a gente. Não tem como ajudar o Brasil, como também não tem ajudado a boa parte dos países da periferia. Especialmente porque a dinâmica desse mercado, o mercado de capitais, ele é uma forma de internalizar rapidamente em cada país os problemas da dinâmica sistêmica, a dinâmica do capitalismo internacional. É muito rápido a transmissão. Isso é muito bom, né, para quem está no centro, mas para nós não é tão bom assim, né? E não para nós ou qualquer outro. Esse é um dos problemas que tem esse modelo. Então, o problema quando ele foi abandonado pelo pragmatismo e o financiamento público começou a entrar nas três fases que nós mencionamos, ele em boa parte acabou apenas substituindo o privado. E isso não significa que ele não tivesse feito isso, porque se ele não faz, aí sim, vocês iam ver o que era a catástrofe, né? O financiamento privado caiu para 6% em 2009 do PIB. Se não tivesse feito nada, nós teríamos uma recessão brutal, uma grande depressão, até. Bem, e agora, queria falar são algumas coisas que foram comentadas aqui. A questão que foi colocada aqui do desenvolvimento com base no consumo, foi o Elias. Eu queria dizer o seguinte: isso não foi uma intencionalidade, não é um programa, não é uma estratégia de desenvolvimento. Isso é apenas uma coisa que aconteceu. Quando sustou-se, aumentou-se e voltou o pico de desenvolvimento em 2010, quando nós crescemos a taxa mais alta desde a década de 70, de repente o financiamento caiu, o financiamento privado caiu. E a disponibilidade do investimento e a disponibilidade do investimento privado caiu mais ainda. Então, o que aconteceu foi que simplesmente foi pego no ar. E o governo teria duas opções: ou reduzir o consumo, como acontece em qualquer país capitalista que tem um problema de crise, reduzir o consumo, cota o consumo, né, e destrói capital, e destrói emprego, destrói renda, né, e aí começa de novo. Essa era a opção. A segunda opção era mandar o pau na máquina e ver o que acontecia. Foi o que o governo fez, né?
Outro problema, às vezes, é que nós fazemos algumas comparações, né, de estratégias de outros países, né, especialmente aqueles que deram certo e tal, né, e que eu acho que há um problema nesse argumento, porque os países, né, têm trajetórias históricas muito diferentes, né. E na década de 30, 40, querer fazer o que os Estados Unidos diz que fez, né, no século XIX, para dar o seu salto, é difícil de aplicar aqui, muito difícil. Dizer hoje que nós podíamos fazer como o Japão, quando ele estava especialmente quando ele estava na fase vitoriosa dele até quebrar na década de 80, é também uma situação que simplesmente é impossível se voltar aqui. Por quê? Porque o Japão não é uma colônia, nunca foi colônia. A sua elite nunca teve parentes na metrópole, não tem os seus avós lá, não falam a língua das suas metrópoles. Entendeu? Um tipo de elite dessa, de classe dominante dessa, é muito, como a nossa, é muito ruim. No Japão não acontecia isso, na China não acontece isso, certo? Então, é preciso olhar para essa diferença em uma trajetória histórica. O presente depende muito do que aconteceu no passado. É muito difícil fazer uma trajetória, uma quebra de trajetória, né, para se adaptar, digamos assim, naquilo que está acontecendo no momento. É mais fácil, nós temos que inventar o nosso próprio caminho, respeitando o que nós fomos. Né? E então, o caso mesmo da China, a China tem uma situação mais diferente, muito diferente, porque lá o Estado criou uma elite. Ele destruiu tudo que havia antes. Eu não sei se foi como os cubanos fizeram, botaram um bocado de gente no paredão, mas foi uma coisa assim, mataram muita gente. E refizeram uma elite. Né? Como podemos fazer isso no Brasil? Né? Como combinamos uma classe capital? Gente, vocês têm que investir, não podem parar, não. Manda o pau. Não temos como fazer isso. Então aí é que o nosso desafio é muito grande. Né? Bom. Então, e por fim, o problema da política econômica a partir de 2010, com a crise, já a partir da virada que o Lula deu, né, em cima da crise de 2008, que veio crescendo, é que, na verdade, o governo fez uma opção política, né, de aumentar a renda do trabalhador, de continuar a reduzir pobreza. Naturalmente, ele fez isso também pensando na sua própria sustentação política. Né? A opção dele era qual? Em 2011, quando a coisa complicou inesperadamente. Era fazer exatamente o que os outros países em crise fazem. Derrubar o consumo, derrubar a renda, e daí você não tem mais inflação, é excelente estabilidade, como digo, né? Uma estabilidade excelente. E essa opção faria com que o país, talvez até, não sei se daria certo ou não, talvez até ele tivesse melhor condição hoje. Talvez ele não tivesse perdido com competitividade, porque os nossos trabalhadores continuaram a ganhar mais. Está crescendo. E a nossa produtividade é muito lenta, o crescimento da produtividade. Então, isso fez com que se mudasse, né, olhando pelo outro lado. Quantos brasileiros perderam seu emprego por causa da crise desde 2008? 0. Quantos direitos de trabalhadores foram perdidos após a crise de 2008? 0. Além disso, eles aumentaram os direitos.
os direitos foram aumentados. Até o programa Cegonha, porque, né, fez com que se espalhasse por milhões e milhões de famílias o direito de ter creche, né, paga pelo Estado. E isso aí tem vários exemplos. Então, essa é a questão. Nós invertemos aquela situação, né, do passado, em que se dizia que a economia ia bem, mas o povo não. Agora, nós temos realmente uma dificuldade grande, mas o povo vai bem, a economia não tanto. Essa foi uma opção política. Era isso que eu estava querendo colocar. Muito obrigado. Bem, por nossa avaliação, nós temos condições de fazer um bloco com 5 intervenções Obrigada. Como eu tinha dito no início da mesa, com 3 minutos cada intervenção. Eu gostaria que as 5 pessoas que queiram levantar questões que, inclusive, não foram levantadas aqui, ou de extrema relevância aqui, se posicionem e digam o nome. Augusto. Vamos, então, Augusto, enquanto você fala, a gente encerra as outras 3 minutos. Eu vou precisar de apoio aqui. Elias? Oi. Olá, boa tarde. Bom dia, todo mundo. Eu queria fazer 2 perguntas. Sei que 3 minutos é bem difícil fundamentar, mas eu queria ouvir o comentário do professor Lécio, professor Beluso, a respeito de 2 temas que penso que são palpitantes. Um é também, ao lado de uma crise de liquidez que envolve o sistema financeiro do mundo, há também uma crise de credibilidade. Exemplo disso é a crise decorrente do LIBOR, da manipulação por bancos que monopolizava a construção da taxa de juros inglesa, que é baseada num critério meramente da fidúcia entre as transações interbancárias. Todo dia às 11 da manhã, o órgão gestor da taxa LIBOR liga para as tesourarias de banco e fazem uma enquete para saber qual é o valor da transação interbancária que está sendo aplicada naquele país. Então, nesse caso, como ficou comprovada uma manipulação, sobretudo oriunda do Barclays, como é que a crise também de credibilidade do LIBOR, ela amplia a esfera também de crise de liquidez do próprio sistema financeiro. E um outro aspecto que eu gostaria de fazer uma observação e ouvir a opinião dos 2 professores é a respeito do papel das sociedades de economia mista. Porque há um certo conflito entre nós sobre o papel das empresas que reúnem capital privado, que, por conseguinte, também adotam estratégias de mercado, mas podem ser induzidas para estratégias de mercado que nos impulsionem para um desenvolvimento mais duradouro. É o caso do Banco do Brasil, da Petrobras, o Haroldo vai abordar um pouco isso hoje pela tarde. Mas eu gostaria de ouvir essa opinião a respeito de se na estratégia de desenvolvimento nacional, principalmente a partir da busca por financiamentos, se não é o caso do Brasil apostar na atração de capitais para essa indução mediante as sociedades de economia mista. Porque, por exemplo, eu faço parte do movimento sindical bancário e todo ano na Conferência Nacional dos Bancários nós temos uma polêmica que é sobre a estatização do Banco do Brasil. Eu, particularmente, sou contra a estatização do Banco do Brasil. Acho que um banco 100% público, nós temos a Caixa Econômica, podemos ter outros, mas nós temos que ter um grande banco de varejo estatal que busque a associação de capital privado, para que esse capital privado que estaria nas ações de Bradesco, de Itaú e de outros grandes conglomerados financeiros, possam estar no Banco do Brasil, associando-se com o capital estatal, similar ao que acontece na China, porque apesar dos bancos aqui chineses terem um papel muito importante no financiamento da infraestrutura e do crescimento econômico, lá, boa parte desses recursos captados pelos bancos chineses são também de origem privada. São associação, através de economia mista, de sociedades de economia mista, que possibilitam ter bancos em que vinculam capital indústria, vinculam o banco indústria, a indústria tem o seu banco, diferente do banco que a indústria tinha no Brasil, como os bancos que tinham aqui, o Ford, o banco Fiat, que eram bancos apenas para subsidiar
subsidiar o crédito para aquisição, voltando ainda para a lógica do consumo. Lá não. É bancos estatais com controle estatal na direção, maioria do capital voltante estatal, mas em associação com o capital privado, com vistas a induzir estratégias de desenvolvimento mais geral.